Com a importante entrevista da Marilu Cabanhas com o professor Manuel Domingos Neto. É com você, Marilu. Ok, Débora, professor Manuel Domingos Neto, doutor em História pela Universidade de Paris, e a gente já tinha feito a primeira pergunta aqui para o professor sobre a pertinência desse curso que ele vai promover, inclusive, nos próximos meses. O curso, ele se chama Introdução ao Estudo do Militar Brasileiro, como se formam e se expressam os humores nos quartéis. Professor, a pertinência desse curso, já que temos aí no governo Bolsonaro mais de 6 mil militares em cargos, né, do executivo, enfim, praticamente mais do que dobrou a presença militar nesse governo. A pertinência desse curso, por favor. Não apenas a presença militar no governo, mas a participação dos militares ao longo de todo o processo histórico, né? A nossa profunda dependência dos humores dos quartéis. Eles definiram muita coisa na história da República. E o poder civil sempre esteve despreparado, assim também como o jornalismo, assim também como o conjunto da sociedade despreparado para acompanhar efetivamente o papel que os militares possam desempenhar no Estado brasileiro, né? São organismos de Estado desconhecidos a rigor. Desconhecidos. Eles têm um monopólio do conhecimento de seus próprios assuntos. A nós ficam as contas, não só os gastos, mas ficam, sobretudo, as consequências políticas que nós conhecemos ao longo da República. Perfeito. Bom, e essa presença militar, não é isso, nos governos é muito antiga, e o senhor está falando a respeito, né, de toda essa trajetória histórica, né, da presença militar, e vem lá de trás, não é, professor? O curso pretende exatamente desde o iniciozinho aqui da nossa história, por quais momentos da história nós vamos passar nesse curso? Olha, nós reunimos sem dúvida, os melhores, os mais preparados, intelectuais, para discutir. E é difícil alguém ter ficado fora, alguém com um trabalho relevante, né? Porque é claro que alguém ficou fora, porque é impossível reunir todos, mas nós temos, por exemplo, o nosso pioneiro nos estudos, que é o José Moreira de Carvalho, temos outro homem experiente, que é o Eliezer Riso de Oliveira, da Unicamp. Temos pessoas que tiveram experiência de lidar diretamente com os militares, como o Nelson Jobim, o Celso Amorim, o Genuíno, que foi ativo na Constituinte. Nós temos também uma moçada jovem que está fazendo pesquisa de ponta em torno da temática. E a questão que você levanta é a seguinte: nós vamos procurar abranger todas as questões conceituais e históricas pertinentes à temática, que ensejando uma qualificação do debate. É esse o objetivo. Vamos procurar qualificar o debate. Eu pus o nome de Introdução aos Estudos de Defesa. Introdução, porque as organizações militares são demasiado complexas para alguém dizer eu domino. Elas são surpreendentes, elas nos surpreendem a toda hora. É preciso estudo sério, sistemático, permanente, inclusive não apenas por parte da academia e do mundo político, sobretudo por parte do aparelho governamental, poder político. Se o poder político não tem esse conhecimento, não tem esse domínio, como é que ele vai comandar qualquer coisa? Como é que ele vai dirigir a política de defesa? Os militares são autônomos, eles detêm o monopólio do conhecimento acerca dos negócios militares e querem ditar sozinhos a política de defesa
que se trata de uma política fundamental e que jamais, jamais pode estar em mãos de seus executores, ou digamos, o militar constitui um aspecto da política de defesa. A política de defesa é muito mais ampla do que podem pensar ou imaginar ou querer as próprias corporações militares. Elas estão associadas aos mais diversos aspectos da vida nacional. Exato. O senhor está falando a respeito de que os militares estão ditando aí o que acontece no Ministério da Defesa, mas também a gente sabe o que aconteceu agora, né, com inclusive um ministro, o general Eduardo Pazuello, no Ministério da Saúde. Quer dizer, uma pessoa que não estava preparada para esse cargo. Então, em diversos cargos, os militares estão atuando e realmente está uma catástrofe o Brasil em relação à questão da saúde, professor. Então, isso a gente pode se verificar também em outras áreas dentro do próprio governo, professor? O caso do Ministério da Saúde, obviamente, que é o mais falado, porque nós vivemos uma pandemia, uma tragédia, um fiasco. Os militares querem se safar da responsabilidade sobre isso, mas, no meu ponto de vista, eles têm responsabilidade, sim, e devem responder. Aliás, eu até estranho que a CPI não tenha ainda convocado o comandante do Exército para explicar aquela quantidade de cloroquina, e o comandante e o ministro da Defesa, eles, afinal, liberaram um general da ativa ao lado de 15 coronéis para ocupar o Ministério da Saúde. Qual a responsabilidade dessa gente nisso? Mas não é só o Ministério da Saúde. A capilaridade da presença militar invade todo o espectro da máquina governamental. Para onde você vá, é a mesma coisa. Por exemplo, uma atividade sensível do Estado é relativamente ao desenvolvimento científico e tecnológico. Existe um capitão lá, mas, na verdade, quem está no comando de tudo são coronéis. O capitão, o vendedor de travesseiro, é uma figura conhecida que, na verdade, não exerce o controle. Nós vamos, assim, a órgãos de extrema sensibilidade, como a FUNAI, como o IBAMA, como a CAPES. Eles estão presentes em toda a administração. Mas o curso, veja bem, não é voltado exatamente para o momento, para essa situação. O curso vai procurar oferecer elementos amplos, capazes de orientar uma reflexão sobre a presença militar na vida política nacional. Obviamente que o foco termina sendo a conjuntura tão especial que nós atravessamos, mas o nosso objetivo é muito maior. Eu insisto no seguinte: é impossível controlar o desconhecido, e o militar é um desconhecido. Exato. E falando só mais o que está acontecendo na atualidade, mas a gente vai voltar exatamente por esse ponto histórico que eu acho realmente fundamental, que o senhor está falando, só para dizer que pela primeira vez, desde a criação em 1999, o Ministério da Defesa passou a ser comandado por um militar, era um civil, não é isso, professor? No passado, o Pandiacalógeras, que era um político autoritário, chegou a dirigir o Ministério da Guerra, em 1919, aí, depois da Primeira Guerra Mundial. Foi quando o Exército começou a ser modernizado. Agora, nesse período democrático, nós tivemos a experiência do Ministério da Defesa, que significava o domínio político sobre a estrutura militar, teoricamente. Mas isso não aconteceu, porque o Ministério da Defesa estava despreparado, como está despreparado, para tocar os assuntos. Veja, o ministro da Defesa é tido pelos oficiais como representante das corporações. Isso é um absurdo dos absurdos.
Isso é uma negação conceitual, sabe? Estapafúrdia. O Ministério da Defesa representa o poder político sufragado. Dizer que o Ministério representa corporações é uma aberração, na verdade. E essa aberração passa facilmente. Muita gente aceita isso. Os próprios governantes aceitam isso. Tomam ministros como representantes. Já pensou? Ministro representante. Por acaso os militares foram eleitos para ter representante no poder político? Né? Então, são muitas as aberrações que nós temos no que diz respeito à presença do militar na política brasileira, Maria. Perfeito. Agora vamos falar da presença militar também, né, da participação militar nos golpes, né, aqui no Brasil. Essa passagem histórica será também abordada nesse curso. Eu estou vendo aqui professores também de altíssimo nível, como o senhor falou, são mais de 30 entre palestrantes, convidados, professores. Está também a Jaqueline Muniz, que sempre está conosco aqui. Enfim, só dando acrescentando aqui a relação, né? Falando aqui da relação de professores, o Eduardo Heleno, da Federal Fluminense, Eduardo Munhoz Svartman, enfim, são muitos os professores. Agora, vamos falar aqui sobre os golpes, né? A presença, enfim, a participação dos militares. E a gente pode ir lá para trás também, lá na Guerra do Paraguai, não é isso, professor? Na verdade, se nós quisermos ter uma compreensão do militar, nós precisamos penetrar nos seus atavismos. As máquinas militares não mudam facilmente. Elas conservam aspectos de maneira permanente. Elas têm suas idiosincrasias como instrumentos do Estado que não se desfazem à toa, né? Digamos, são questões estruturais. Elas também são padronizadas, elas seguem um padrão internacional, às vezes ditado pelos próprios instrumentos, porque, afinal de contas, todas as corporações militares no mundo todo usam o mesmo equipamento. Então, há uma certa padronização disso. Como é que essa padronização se reflete nos casos específicos? Como é que ela se reflete, por exemplo, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Brasil? De sorte que, para compreender o militar, o mergulho tem que ser abrangente do ponto de vista histórico, como você mencionou, e do ponto de vista conceitual também, Marilu. É preciso nós, por exemplo, o conceito de defesa. O conceito de defesa que se distingue, se destaca do que nós chamamos de negócios militares ou assuntos militares. O militar é um aspecto de um conjunto chamado política de defesa. A política de defesa é praticada pela ciência e tecnologia, pela diplomacia, pela política social que agrega a sociedade, né? Porque uma sociedade desagregada não vai lutar, não vai se defender de nenhum inimigo estrangeiro. Então, o conjunto de políticas, né, que assegura a capacidade de defesa de um país. Eu diria, por exemplo, voltando à ciência e tecnologia, se nós não temos, com efeito, uma capacidade científica, tecnológica e industrial, as Forças Armadas continuarão o que sempre foram, instituições dependentes do fornecimento estrangeiro em armas, equipamentos, serviços e ideologia e doutrina. Continuaremos da mesma forma. Nesse aspecto, que nós temos um fenômeno impressionante, muito, muito intrigante, desafiador. Nós temos estruturas militares modernas em países arcaicos, ou seja, em país incapaz de se autoabastecer
em equipamento militar. Exato. Aí é um problema de fundo, viu? Uhum. Exato. E, professor, a gente lembra, né, do que aconteceu aqui na história recente também do Brasil, onde nós tivemos aí um tweet de um militar, não é isso? Do Exército que colocou toda a questão democrática aqui do Brasil em questão, não é? A gente está falando aqui, em recente entrevista para um livro, o general Eduardo Vilas Boas, né, revelou que a cúpula do Exército, então, sob seu comando, articulou um tweet de alerta ao Supremo antes do julgamento de um habeas corpus que poderia beneficiar o ex-presidente Lula em 2018, né? E o Lula acabou tendo aí o pedido negado pelo STF e foi preso, inclusive, no dia 7 de abril, levado para Curitiba, enfim, ficou 580 dias preso. Quer dizer, exatamente nesse período de redemocratização, as pessoas que estiveram no poder, elas imaginavam, né, enfim, do que estava sendo tramado por trás, professor? Olha, eu acho que toda a sociedade foi pega de surpresa. Inclusive, nós que estudávamos os militares há muito tempo, né, fomos pegos de surpresa com essa articulação conduzida pelo general Vilas Boas. Nós convivemos com o general Vilas Boas e simplesmente ele não passou nenhum sinal de que atuaria de uma forma a tumultuar a vida democrática brasileira, como fez. Sabe? Antes, pelo contrário, com a nomeação do general Vilas Boas, para a gente foi uma espécie de nos passou uma tranquilidade, porque sabíamos de suas convicções democráticas. De repente, enxergamos o homem na testa de um golpe, articulando abertamente um golpe e confessando através de um livro. Você vê o poder do qual ele se sente imbuído, porque ele confessa, né, no livro que você mencionou, a articulação golpista. Ele interferiu no processo democrático brasileiro, Marilu. Sorte que essa eleição que conduziu Bolsonaro à presidência é uma eleição sob suspeita, é uma eleição limitada, isso não configura jogo democrático limpo, aberto. E essa situação pode se repetir. Agora, dessa vez, anunciada claramente, o presidente a todo instante fala que não aceitará o resultado. Não aceitará o resultado. Ele já se sente consagrado para governar o Brasil até não sei quando. Ele já se acha no direito assegurado de um novo mandato. E vai lutar de todas as formas por esse pretenso direito a um novo mandato. Exato. E esse momento atual que a gente está vivendo, professor, muitos acabam, né, desconfiando de algo que pode acontecer. Exatamente qual que é a sua sensação nesse momento que a gente está? Enfim, temos aí a eleição em 2022, o presidente Bolsonaro fala que tem que ser, não pode ser mais voto eletrônico, tem que ser em papel. O que o senhor está analisando exatamente sobre esse momento, professor? Marilu, eu fico cauteloso em anunciar alguma posição, né, porque a gente erra muito. Né? É uma coisa muito... Olha, eu conversei com você um tempo atrás e você se espantou quando eu disse vai ter reação à humilhação direta, frontal, que o Olavo de Carvalho fez ao comandante do Exército, ao maior líder militar do Brasil. Né? Quem diria? Eu estava completamente enganado. Por toda a história pregressa, por toda a experiência passada, eu tinha certeza que aquilo acolá haveria resposta. Mas o que aconteceu? A resposta está aguardando, ela não veio de imediato. Acho que está aguardando. Eu vejo assim que um golpe para entregar
poder completo, o poder total ao Bolsonaro é inimaginável. As Forças Armadas não vão se empenhar nesse sentido. É inimaginável, para mim. Mas tanta coisa pode acontecer, já fomos surpreendidos tantas vezes, sabe? Por outro lado, eu vejo também que golpe num país das dimensões do Brasil, com a projeção do Brasil, é uma coisa muito complexa, ela não se dá sem vinculações externas. O golpe de 64 teve um apoio decidido, né, de Washington, teve uma participação efetiva, né, de grandes forças internas e externas. E eu não vejo hoje essas forças. Agora, por outro lado, vejo também uma capacidade de baderna, né, de tumulto, de arruaça e de violência de rua se armando. O que se pode imaginar que possa sair disso? Acho que o presidente da República está realmente com capacidade para tumultuar mais ainda a vida do país. Particularmente através desses milicianos, dessas influências na polícia, sabe? Mas o que existe é grandes interrogações acerca do nosso futuro imediato, sabe, Marilu? É isso. O nosso curso visa capacitar a percepção menos sôfrega, menos leviana, menos rudimentar, sabe, desse processo que nós estamos vivendo. Novamente, está aí a ciência, a informação exatamente científica, estudos, né? Estudos comprovados, né? Nessa área que serão apresentados. Professor, é de suma importância, quero parabenizá-lo sobre essa idealização desse curso, introdução ao estudo militar, do militar brasileiro, como se formam e se expressam os humores nos quartéis. Muita gente, quero crer que esteja interessada em fazer esse curso. E, enfim, é no Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé que é possível entrar nesse site e fazer as inscrições, que certamente será virtual esse curso, não é isso, professor? Isso, Sim. Exatamente, até porque tem professores estrangeiros também. Tem europeus e sul-americanos que integram um corpo de professores do curso. Nossa, parabéns. Então, vai ser a partir de julho até outubro, e a gente convida a todos a entrarem no site do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, para se inscrever aí nesse curso de suma importância, principalmente no atual momento em que a gente passa. Professor, voltamos a conversar quando estiver mais pertinho ainda do curso, a gente volta a conversar para relembrar aqui também os nossos internautas, ouvintes e telespectadores que o curso já vai começar e quem esqueceu de se inscrever pode se inscrever. Muito obrigada, viu, professor? Foi um prazer conversar com o senhor. O prazer foi meu, muito obrigado por toda a atenção. Obrigada. Tchau, tchau. Falamos aqui com o Manuel Neto, ele que é doutor em História pela Universidade de Paris, professor da Universidade Federal Fluminense e ex-vice-presidente do CNPq. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.